Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Essa semana a gente vai fazer uma recuperação paralela de português devido ao baixo número de acertos nas nossas duas avaliações que a gente teve, na N1 e na N2. Eu resolvi fazer essa recuperação paralela para recuperar notas de alguns alunos. Então, os assuntos que serão abordados em nossa recuperação, iremos tratar sobre literatura brasileira, romance, metáfora, gêneros textuais e pronomes. Aqui eu coloquei alguns conceitos, para vocês, referente a cada um dos conteúdos que serão abordados em cada uma das questões. Vocês receberão um formulário onde conterá 5 questões relacionadas a esses assuntos que eu coloquei aqui, tá bom? Então, o primeiro é sobre a literatura brasileira. A partir do século XVI, já começa a se identificar como tal a partir da relação homem e terra. E a partir do século XIX, com o pensamento crítico, essa relação é revigorada nos conceitos indivíduo e pátria. Então, aqui já há uma pequena mudança, de um século para o outro. O romance, que também será tratado em uma das questões. Romance é a prosa, mais ou menos longa, na qual se narram fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social, dentre outros. Próximo conteúdo é a metáfora, que também está em uma das questões. É um recurso expressivo que podemos definir como um processo de transferência de sentido entre palavras pertencentes a realidades diferentes, para que entre elas se estabeleça uma relação de semelhança. Esse é o conceito de metáfora. Os gêneros textuais são realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas. São textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas. Exemplos de gêneros textuais nós temos o telefonema, sermão, carta, carta comercial, a carta pessoal, o romance, o bilhete, aula expositiva, reunião de condomínio, horóscopo, receita culinária, lista de compras, cardápio, instruções de uso, outdoor, resenha, inquérito policial, conferência, bate-papo virtual, entre outros. Abrange um conjunto aberto de praticamente limitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo ou composição e a função que esse gênero textual está inserido. Também iremos tratar sobre o pronome. O que é o pronome? Os pronomes, eles constituem uma categoria de palavras tão importante quanto a dos substantivos. Eles podem servir como uma espécie de coringa, sendo usados para substituir um substantivo. Pode ainda se referir a um substantivo ou acompanhá-lo, qualificando de alguma maneira. São variáveis em gênero e número. Os pronomes concordam com o substantivo ao qual substituem, se referem ou qualificam. Então, foram 5 definições aqui de conteúdos que iremos tratar ao longo das nossas questões. Então, o primeiro texto que a gente vai tratar em uma das questões é a Casa de Vidro. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, que também vai estar no formulário, E aí, vocês vão fazer uma leitura atenta para poder resolver a questão proposta. A questão é a seguinte:
publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto em que foi produzido, como a... Você vai aqui identificar, nesse texto que faz parte da literatura brasileira, as marcas do contexto em que ele foi produzido. Será que ele foi produzido em referência à censura ou à opressão? Ou ele foi produzido através da valorização de situações do cotidiano? Ou foi pela utilização de metáforas, ironias para expressar? Ou foi pelas tendências realistas para documentar? Ou foi sobre sobreposições das manifestações populares? Então, você analisa essas 5 alternativas e marca aqui se refere a essa questão. Nós temos aqui o próximo texto, Esaú e Jacó, um texto bastante conhecido, né, que é um fragmento, onde trata da questão sobre o fragmento do romance Esaú e Jacó, mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta. O que vocês vão levar em conta aqui, com base nesse trecho que foi lido do Esaú e Jacó? Que o leitor, como peça fundamental na construção dos sentidos, ou a luneta como objeto que permite ler melhor, ou o autor como único criador de significados, ou o caráter de entretenimento da literatura, ou a solidariedade de outros autores. Na questão 3, vocês vão fazer uma análise desse capítulo aí, a pêndula. Então, vocês vão fazer a leitura bem direitinho, viu? É um texto simples, vai responder a questão 3, que é uma questão do Enem também. O capítulo apresenta um instante em que Brás Cubras revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Aí você vai analisar aqui essas seguintes questões. Se é através do narrador e Virgília não tem percepção do tempo em seus encontros, adultérios, né? Você vai analisar cada uma dessas questões e ver qual é a que melhor se enquadra para responder essa terceira questão aqui. Temos também na questão 4, você vai fazer uma análise desse trecho aqui, né? Que se refere aos gêneros textuais, como a gente já havia falado, é um dos conteúdos tratados, né? É um trecho de Machado de Assis. Então, considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de quê? Você vai ver se é de fato fictício, se é de representações generalizadas, se é de explicações da vida de um renomado escritor, ou se é sobre questões controversas ou apresentação da vida de uma personalidade. Então, você vai ler direitinho, prestar muita atenção no texto e na pergunta. Aqui nós temos outro trecho também que fala sobre os pronomes, né? O último conteúdo que eu coloquei para vocês. Então, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, letra A, condenam essa regra gramatical, B, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra, ou criticam a presença das regras na gramática, ou afirmam que não há regras para o uso de pronomes, ou relativizam essa regra gramatical. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, ver direitinho o que o texto fala e responder a questão, né? A afirmação que eles estão colocando aí. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Essa recuperação paralela ela vai servir para recuperar as notas, né, de alguns alunos que não conseguiram atingir a média nas AN1 e AN2. Eu enviarei para vocês o link do formulário, onde vocês irão responder com muita facilidade. Só são 5 questões,
Qualquer dúvida, eu estou à disposição de cada um de vocês. Então, boa aula a todos e até a próxima.